Oi, a mensagem da nossa aula de hoje está em 2 Coríntios 5:20, que nos diz: somos embaixadores em nome de Cristo, e todo coração verdadeiramente convertido a Deus será uma luz no mundo. Então vamos lá, brilhe hoje, faça diferença. Tudo bem? Confio em você. Oi, lindeza, tudo bem? Animadérrimo? Ótimo. O que você achou da mensagenzinha? Legal, né? Beleza. Vamos trabalhar? Vamos! Em nossa aula de hoje, nós vamos retomar uma obra literária que estava na sua lista, certo? Na sua lista de leitura, o seu paradidático, do Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, ok? Então, vamos conversar um pouquinho para que você dê uma lembrada aí do que você leu, certo? A linguagem é simples, objetiva, algumas aplicações rebuscadas, a narrativa é ágil, certo? Prende a atenção do leitor, pois o narrador vai direcionando isso. Tem algumas palavras estrangeiras, certo? Como sèche trop fort, expressão de origem francesa, que significa demais, o robe de chambre, que significa roupão, de origem francesa também, ok? Perceba que essa obra aqui, ela está relacionada ao romance urbano, ok? Dentro do romantismo. Mas você percebe que o quê? Que a Moreninha, inicialmente, ela foi publicada em folhetim. Por que o folhetim? Lembre-se, família real vindo ao Brasil, trouxe os hábitos da cultura, então, a partir daí, eu tenho agora um crescimento cultural e uma busca pela identidade nacional. Então, essa obra é considerada o primeiro romance da literatura brasileira, e já de primeiro momento, pela linguagem simples, a narrativa recorrente, alcançou popularidade junto aos leitores. E anote para não esquecer que ela tem uma estrutura típica do romance romântico, ou seja, o herói supera todos os problemas para conseguir, ao final, concretizar o seu grande amor. Nesse caso, tal esquema é acrescido de um recurso chamado o quê? Metalinguagem, ok? Continuando, então, você percebe que o cenário da narrativa se concentra basicamente em uma ilha paradisíaca, onde vivem quem? A dona Ana e a sua neta Carolina. O início e o fim do romance incluem cenas que se passam na cidade onde mora o Augusto e seus amigos. Tanto a ilha como a cidade não são nomeadas, mas, embora, respectivamente, vemos a descobrir depois que é a ilha de Paquetá e a cidade do Rio de Janeiro. A ocultação dos nomes já é um procedimento típico romântico, visa esconder, então, os dados reais, em busca de uma certa indeterminação, com o objetivo de quê? Fazer com que o leitor comece a imaginar. E o tempo? A narrativa e a ação dos personagens se dão em tempo linear, ou seja, 30 dias. Os eventos narrados, eles vão se desenrolar durante os 30 dias pelas quais a posse era válida. E a posse ela foi feita em 20 de julho de 1844, uma segunda-feira, e termina no dia do pedido de casamento, 20 de agosto do mesmo ano. Existe agora um recuo no passado, que é aquele flashback. É quando a história se inicia. Augusto está no 5º ano de medicina e conquistara, entre os amigos, a fama de incerta. Nos capítulos, o autor conta-nos a origem da instabilidade amorosa do herói. E tudo começara há 8 anos, quando Augusto tinha 13 e Carolina 7 anos de idade. Ok? Então, uma promessa ali de que eles casariam quando eram crianças. Quais são as características agora que me ligam a essa obra romantismo e ao romance urbano? Possui um espírito romântico, por quê? Porque tem um final feliz. E aí eu tenho aqui muito presente a nostalgia medievalista, que é uma retomada do indianismo, aquele ideal, certo? Um culto à natureza, já que descreve as belezas da ilha. E eu tenho agora aqui muito forte também presente na obra O Cristianismo, que é a festa de Santana. O sentimentalismo, o amor entre eles, aquela liberdade criadora que é característica do autor, narrada na terceira pessoa. Uma coisa que você não pode esquecer é o seguinte, a Carolina, ela tem um laço poético indianista,
certo? E isso reflete a preocupação fundamental da literatura da época em criar, em valorizar elementos culturais da jovem nação brasileira. Isso é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o enredo. 4 estudantes de medicina da cidade do Rio, do fim da primeira metade do século XIX, Felipe, Augusto, Fabrício e Leopoldo, vão passar o dia de Santa Ana na casa da avó de Felipe, Dona Ana, na ilha de Paquetá. E na casa da Dona Ana também estariam 2 primas, irmã de Felipe, Carolina, mais conhecida como Moreninha. Augusto, então, ele é tido pelos amigos como o quê? Um namorador incorrigível. E ele garante aos amigos serem capazes de amar uma mulher por mais de 3 dias. Os amigos fazem uma aposta. Se a partir daquele final de semana Augusto se envolver sentimentalmente com uma mulher por no mínimo 15 dias, deverá escrever um romance, no qual contará a história do seu primeiro amor duradouro, certo? Ao chegar à ilha, Augusto começa a se envolver com Carolina, porém ele se sente perturbado e acaba por confessar a Dona Ana, que é a avó da Carolina, que, enquanto criança, teria se apaixonado por uma garota que, sem se identificar, desapareceu da sua vida. Então, jurou não se apaixonar por mais ninguém durante toda a vida. Porém, ao conhecer a Moreninha, ele foi dominado por um sentimento altamente contagiante, que superava o vivido em seu passado e que ele não conseguia controlar. E Carolina, então, revela a Augusto que ela era a garota por quem ele teria se apaixonado no passado. Ele tinha 14, 13, ela tinha 7, certo? Os dois terminaram felizes e Augusto acaba por pagar a aposta escrevendo o romance Sua Vida sob o título de A Moreninha, ok? Então, você tem aqui uma retomada, certo? Desta obra tão secular dentro do romantismo, ligado então ao período do romance urbano, certo? Ótimo, tranquilo, leia o livro, muito interessante, assista também o vídeo e você vai perceber que as informações são muito importantes para nos mostrar essa identidade do povo brasileiro com a literatura e a busca por esse nacionalismo, ok? É isso aí. Terminamos. Vejo você na próxima aula, ok? Ok. Beijinhos. Até.